Amados irmãos, nessa data, 27 de maio, estamos dando início ao nosso culto de quarta-feira, estudo bíblico, oração, intercessão, comunhão, ainda mantendo o isolamento, mas esperamos que esse distanciamento esteja prestes a terminar, mas uma coisa tem que ficar sempre muito clara, além de aguardarmos as orientações da equipe médica, dos especialistas, como igreja trataremos dessa abertura com muito cuidado, muito zelo, pensando na realidade PIB Jacarepaguá. Mas isso é conversa para outro tempo. Por agora, vamos dar início ao nosso culto, uma saudação calorosa, um abraço. Vamos à nossa música de prelúdio ao culto, para que estejamos nesse clima agradável e gostoso de estar iniciando o culto ao Senhor. Então, em oração, ouçamos o prelúdio ao culto. Quero convidar para nos conduzir na oração inicial a esse culto a irmã Vilma Lima Pinto, membro da nossa igreja, naturalmente. Vamos orar, irmã Vilma, pedindo que Deus nos abençoe nessa reunião que estamos realizando para Ele. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te agradecer, Jesus amado, ao Senhor da Glória, por esse dia abençoado que tem nos dado. Muito obrigado, Senhor da Glória, pelo seu cuidado, Pai amado. Muito obrigado, Senhor da Glória, por ter nos guardado, por ter, Senhor da Glória, cada dia mais, Senhor, suprido as nossas necessidades. Pai amado, agora abençoa o culto nesta noite, abençoa o pastor Elias e todos que estiverem na direção desse culto. Abençoa, Senhor da Glória, os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos, Senhor da Glória, ouvir a Tua Palavra e guardar a Tua Palavra. Abençoa cada um daqueles que estão conectados neste culto. Toma cada um em Tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O culto desta noite tem uma ideia baseada em Apocalipse 3:11. Venho sem demora, porque daqui a pouco o pastor Fernando estará trazendo um estudo nessa carta, nesse texto. Então vamos cantar com alegria o hino Quando se Fizer Chamada. Hino bem conhecido que a gente pode cantar com bastante empolgação e alegria. Cantemos Quando se Fizer Chamada.
participar. Quando os salvos triunfantes o saudarem no poder, e fizeres então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Viverei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando for findar a vida e o labor aqui cessar, e fizeres então chamada, lá estarei. Prazerosamente convido o pastor Edson Fernandes Távora para uma das suas últimas apresentações da campanha de oração que a Junta de Missões Nacionais apoiou e as igrejas, na sua grande maioria, apoiaram também. Com a palavra o nosso pastor Távora. Graça e paz, amada Igreja do Senhor Jesus, espero que vocês estejam orando e testemunhando para os seus familiares, especialmente os seus familiares, durante esse mês de maio, mês da família, na campanha Jesus Transforma Minha Família. Espero que vocês estejam testemunhando àqueles que ainda não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos falar um pouco mais sobre testemunho. O que é testemunhar? Testemunhar é você falar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você tem experimentado. Não há necessidade de grande conhecimento bíblico para isto. Testemunhar de Jesus é você contar a sua experiência, é você contar aqueles pontos principais que Jesus fez por você, que Ele morreu para te perdoar e que ressuscitou e está vivo no seu coração e está vivo ao lado do Pai, intercedendo por você e por nós. Nós temos na Palavra de Deus a orientação sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, que era um homem culto, ele vai dizer lá nas suas cartas que não é pela sua própria capacidade e que a suficiência vem de Deus para o testemunho da cruz, da ressurreição de Jesus. Queremos levar a você agora a olhar para o testemunho de Pedro e João, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, quando Deus cura um paralítico através de Pedro, ali com João, e através disso multidões acorriam para ouvi-los ali no templo. E ali muitos se converteram a Jesus. Mas isso fez com que os líderes religiosos ali de Jerusalém prendessem a Pedro e João e os arguíssem sobre aquilo que estava acontecendo. E eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aquilo que eles têm experimentado em Jesus é o testemunho deles. E é em Jesus, em nome de Jesus e no poder de Jesus, que eles têm falado acerca desse testemunho. E eles se admiraram. A palavra de Deus diz que os líderes religiosos, ao verem a intrepidez de Pedro e João, se admiraram e reconheceram que haviam estado com eles. Ao verem a intrepidez, porque eles eram homens incultos e iletrados. Então aqui é uma prova de que é alguma coisa simples que Deus usa e Ele pode usar você, pode usar a cada um de nós na simplicidade do nosso testemunho. Vamos fazer isto, vamos testemunhar de Jesus aos nossos familiares, aqueles que estão ao nosso redor. E vamos orar para que Deus possa tocá-los e levá-los ao arrependimento, à fé em Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Chega então o momento da nossa dedicação de nossas vidas e nossos bens. Queremos deixar uma palavra de gratidão à igreja, que está se mostrando muito responsável, mantendo suas contribuições, dízimos, ofertas. Alguns amigos também
tem postado nas nossas contas um apoio financeiro ao trabalho da igreja. Muito obrigado a todos. E, reverentemente, vamos, nessa hora, dedicar nossos dízimos e bens. Para nos conduzir a Deus de maneira gratulatória, eu quero convidar um jovem, Vitor Hugo Freitas Silva. Então, Vitor, nos dirija a Deus nesta oração, agradecendo porque podemos sustentar a causa do Senhor e podemos porque o Senhor nos tem dado. Então, oremos juntamente com o irmão Vitor Hugo. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado por todos os dias que o Senhor nos dá de vida, Deus. Senhor, eu te agradeço por estar guardando nossa igreja, Senhor, e estar permitindo que, mesmo à distância, nós possamos continuar dizimando e cultuando ao Senhor, Deus. Senhor, eu te agradeço pela vida dos que estão fazendo aniversário essa semana, Senhor. Que eles possam continuar nos seus caminhos e na sua presença pelo resto de suas vidas, Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço também por estar guardando nossas famílias em meio a toda essa situação, Senhor, que estamos passando, Deus. Te peço que possa confortar o coração de todos os que perderam parentes ou amigos, Senhor, e que nós possamos voltar às nossas atividades normais o quanto antes possível, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Temos uma leitura bíblica que podemos acompanhar usando a nossa Bíblia em casa. Eu vou abrir aqui, texto de Apocalipse, capítulo 3, bem no comecinho do último livro da Bíblia, né? Livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 20, 21 e 22. Apocalipse 3, 20, 21 e 22, diz assim: Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 20, 21 e 22. Meus amados, agora temos o nosso momento de oração do mês da família. Estamos encerrando o mês, trabalharemos isso hoje e domingo, sempre estará no nosso pensamento, não é? Mas especificamente, como disse todas as vezes, momento de oração da sua família. Essa é a sua hora de dedicar a Deus
as suas preocupações, bem como clamar por aquilo que esteja angustiando e agradecer as vitórias que Deus tem dado aí na vida familiar. Então, momento de oração pela família. Durante um tempo, nós estamos orando em silêncio, mas logo depois, a irmã Thaís de Souza Gomes nos conduzirá em oração. Te pedir, ó Pai, pelas famílias, Senhor, que nesse momento, Deus, tem passado, Senhor, por dificuldades financeiras, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, trazendo provimento, Senhor, para elas, ó Deus. E que, Senhor, aquelas famílias, ó Pai, que não foram, Senhor, comprometidas, Senhor, na sua renda, ó Pai, que elas possam também estar sendo tocadas, Senhor, para ajudar essas famílias, Senhor, que hoje, Pai, tem a sua renda comprometida, Senhor. Te pedimos também, Pai, pelas famílias, Senhor, que só tem às vezes um chefe de família, ó Deus, e muitas vezes é a mãe, Senhor, para que o Senhor possa estar também dando forças, Senhor, renovando, Senhor, a sua disposição, ó Deus, dando sabedoria, Pai, e também, Senhor, ajudando na parte emocional, Deus, também, Deus, não só dessas famílias, Senhor, como de todas as outras, ó Pai, que mesmo nesse momento de dificuldade, Senhor, a gente possa estar, Senhor, também estreitando, Deus, os laços, Senhor, entre os membros da família, Senhor, que esse momento também seja um momento de proximidade, Senhor, de conversa, de diálogo, que a gente possa também se sentir mais próximo, mais íntimo, Senhor, dos nossos familiares, Deus. Te pedimos também, Pai, pelas famílias da nossa igreja, ó Deus, também, que o Senhor esteja guardando, Senhor, cada uma delas, Pai. Lembramos também, Senhor, das famílias que perderam, Senhor, algum ente querido, Senhor, que o Senhor possa estar consolando, Pai, o coração, Senhor, desses familiares, Deus. Isso é que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seguindo o nosso culto, meus amados, com muito prazer eu quero chamar para trazermos a palavra dessa noite o pastor Luiz Fernando da Silva Mourão. Tem sido um cooperador conosco, formado como bacharel em teologia pelo seminário Betel. Ele vai nessa noite nos falar sobre mais uma etapa do estudo que convidei para fazer nas cartas do Apocalipse. Então, pastor Fernando, com muito prazer, vamos ouvi-lo nessa hora em atitude de oração, porque certamente aprenderemos aquilo que o Senhor nosso Deus já colocou no seu coração para nos transmitir. Com a palavra, pastor Fernando Mourão. Muito boa noite, irmãos. Estamos aqui para nosso estudo da quarta-feira. É um prazer poder estar aqui com os irmãos, estar falando com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que nosso pastor direcionou para que estivesse fazendo. Então, todas as vezes que eu estiver pregando na quarta-feira, eu vou estar falando nesse ano sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia, as cartas do Apocalipse. Então, é um prazer ter você conosco aqui. Eu quero convidar você para a gente orar, pedir a direção de Deus, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento e sabedoria para aquilo que vamos conversar, para aquilo que vamos debater. E quero convidar você também. Possivelmente nós vamos estar com um chat, com uma plataforma do Zoom, abrindo uma oportunidade da gente conversar após o culto. Então, fique atento às redes sociais da igreja, aos grupos de WhatsApp. Eu vou estar colocando lá o link, você clica, vai para a página do Zoom e nós vamos ter ali 40 minutos para a gente conversar um pouquinho sobre aquilo que você entendeu dessa carta à igreja de Esmirna, que é o que nós vamos conversar, daquilo que que Deus falou com você, que você vai compartilhar com a gente, que a gente vai aprender junto, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos aí onde você está.
Querido Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos por mais um dia que tu nos concedes, te agradecemos pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias, te agradecemos, Senhor, porque tu tens sido bondoso conosco, tu tens cuidado de cada um de nós, e Pai, nós te pedimos misericórdia sobre essa situação que estamos passando. Pedimos, Senhor, que tu venha com providência na saúde do nosso povo, tu venha com providência, dando sabedoria aos governantes do nosso país, em todas as esfera executiva, esfera legislativa, esfera judiciária. Pai, nós precisamos que a tua boa mão esteja conosco. Então, dá-nos discernimento, dá a eles sabedoria para conduzirem o nosso país para o caminho certo. E dá-nos livramento desse problema, dessa pandemia, e que dentro de muito breve possamos estar novamente nos reunindo, saindo para trabalhar, ganhar o nosso pão de cada dia, que a tua boa mão esteja conosco, guarda as nossas famílias, derrama paz, a tua paz sobre a vida dos meus irmãos nas suas casas, é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos estar hoje falando sobre a carta à igreja de Esmirna. E esse texto está lá do versículo 8 até o versículo 11. Você pode abrir aí a sua Bíblia para você acompanhar a leitura. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou fazendo alguns preâmbulos aqui para a gente encaminhar esse nosso momento de ensinamento, esse nosso momento de reflexão, esse nosso bate-papo aqui da quarta-feira. Carta às igrejas do Apocalipse, segunda carta, igreja de Esmirna. O contexto do livro de Apocalipse, o contexto que essa carta é escrita, é o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João se encontrava na ilha de Patmos, ele estava preso. A ilha de Patmos fica na Grécia, uma das ilhas da Grécia, que é formada por um conjunto de ilhas. Então, preso nessa ilha, ele então escreve as cartas às 7 igrejas, e fica claro a direção de Jesus quando dá para que João escrevesse o recado para aquelas igrejas. É muito claro isso. Jesus ditando para João: olha, escreve as cartas a essas igrejas, fala conforme eu estou falando, faz como eu estou mandando que você faça. E é interessante que quando você lê as cartas às 7 igrejas da Ásia, você começa a perceber que a atuação e amplitude daquilo que Jesus estava falando naquelas igrejas atinge até a nossa igreja hoje, nos atinge hoje também. As cartas são para aquelas igrejas, mas elas têm o poder de nos atingir e nos trazer reflexão também. Eu gosto sempre de fazer uma afirmação, que pode ser uma marca registrada nas minhas falas. Eu confesso a você que não acho que seja o autor, mas eu gosto de afirmar que a Bíblia é sempre atual, porque ela fala de gente igual a gente. Por isso, quando você lê o texto do livro de Apocalipse, você vai ler não com a percepção de que você está lendo um livro que alguém escreveu, ou um texto que alguém escreveu para uma terceira pessoa, uma pessoa que você não conhece, que você não tem conhecimento. Eu quero te convidar a entrar dentro do texto e entender que Jesus está falando para a igreja que somos nós hoje, eu e você. Dessa forma, você vai conseguir compreender tudo aquilo que Jesus estava falando para aquela igreja e que fala para nós também. Eu creio que nunca, em outro tempo, nós tivemos a consciência exata da afirmação de que nós somos a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ele diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Já em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, ele diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, e nós somos a igreja de Jesus. Nesse tempo de afastamento social, onde a igreja de Jesus não está podendo manter o contato social, você não pode estar aqui na igreja como eu estou gravando, você não pode estar encontrando os irmãos, você não tem condição de dar um abraço. Isso para nós é um problema seríssimo, porque nós somos movidos a apertos de mãos, a abraços, a sorrisos, a beijos. Mas nesse momento em que a gente não pode estar como igreja reunido no templo, que é essa estrutura que nós estamos aqui, você está experimentando a verdadeira igreja.
porque você agora se reúne na sua própria casa, e a igreja do Senhor Jesus não é esse templo, mas somos nós. E quando nós saímos para a nossa casa, quando nós vamos ao mercado, quando nós vamos trabalhar, nós somos a igreja de Jesus Cristo que está visitando aquele mercado, que está visitando o nosso trabalho, que está se relacionando com os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos. Então, nesse tempo de pandemia, nós podemos perceber que a igreja de Cristo ela não se reúne no domingo porque está aqui neste local. Ela se reúne no domingo porque os crentes em Jesus estão imbuídos com o mesmo sentimento, querem louvar e adorar ao nosso Deus. Essa é a igreja de Jesus, essa é o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. Nós percebemos que a igreja, nesse tempo, que a igreja pode estar unida, mesmo sem estar junta no mesmo lugar. Glória a Deus por isso. Você, igreja de Jesus, pode frutificar sem estar presa ao templo de alvenaria. Isso é uma bênção em nossa vida. Muita gente achava que só estava na igreja quando estava aqui, sentado no banco, próximo do irmão, naquele local que você está acostumado a ficar, mas não. A igreja de Jesus somos cada um de nós. O nosso Deus não mais habita em templos feitos por mãos de homens. O templo de Salomão não tem mais necessidade, porque Deus hoje habita num templo que foi feito pelas suas próprias mãos, que é o nosso corpo, que é o nosso coração. Por isso, valorize esse tempo que você tem tido, louve ao Senhor, adore ao Senhor, fale do amor do Senhor, fale para os seus vizinhos, para os seus amigos, daquilo que Cristo tem feito na sua vida, te dando tranquilidade, te dando paz. Eu sei que tem alguns momentos em que você fica triste. Eu sei que tem alguns momentos que você fica angustiado. Eu sei que tem alguns momentos em que a tua vontade, e a minha também, era sair correndo e gritando: Jesus, misericórdia. Mas isso vai passar. O importante é que nós sabemos que o nosso Senhor continua habitando em nossos corações. É que nós sabemos e temos consciência de que nós continuamos sendo a igreja de Cristo, porque foi para isso que Ele nos resgatou. Foi para isso que Ele morreu naquela cruz, para nos fazer livres e libertos do jugo do pecado. Então, aproveite esse tempo, você, igreja de Jesus, que está aí na sua casa. Então, nesse tempo de afastamento social, a gente percebeu que a gente é a igreja. Então, quando eu vou ler o texto das 7 cartas às igrejas da Ásia, eu vou entender que Jesus estava falando àquelas igrejas, mas também a mim, a eu e a você, que somos a igreja de Jesus. A igreja de Esmirna tinha algumas peculiaridades. Vamos lá para o texto? Convido você já deu tempo de você abrir a sua Bíblia aí? Então vamos lá. Carta à igreja em Esmirna. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna: isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e passeis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. João escreveu aquilo que Jesus ditou para ele e mandou as cartas às igrejas da Ásia. Hoje, dia 27 de maio, Jesus está falando a você, igreja de Jesus, em Jacarepaguá, na Taquara, na Freguesia, onde quer que essa gravação chegue. Jesus está falando para você. A igreja de Esmirna tinha algumas peculiaridades. Primeiro, era uma igreja pobre e perseguida. Era uma igreja que tinha dificuldades financeiras, mas por causa de ser riquíssima em amor a Jesus, e riquíssima espiritualmente, ela era perseguida. Porque igreja que é pobre espiritualmente não é perseguida. Ninguém taca pedra em árvore seca. Ninguém tenta tirar uma manga de uma mangueira que não tem manga. Ninguém tenta tirar uma goiaba de uma goiabeira que não tem goiaba. Essa igreja era uma igreja pobre e perseguida porque dava frutos.
Era localizada numa grande cidade com muitos judeus. O texto começa com Jesus se apresentando à igreja. Isso eu acho extraordinário. A apresentação de Jesus já era um conforto àquela igreja, porque quem estava falando a elas era o Salvador delas. Quem está falando a nós é o nosso Salvador, é aquele que deu a sua vida por nós. O texto começa em Jesus se apresentando, e reparem a forma como ele se apresenta à igreja de Esmirna, e não deixa margem para dúvida para o leitor. E ele diz: escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. É Jesus dizendo ao anjo daquela igreja: olha, escreve aí, presta atenção, porque eu estou falando com você. Não é ninguém que está falando, sou eu, o teu Salvador, o teu Redentor. É importante que na leitura dessas cartas à igreja, você a leia, como eu comentei no início da introdução, que você leia essa carta como recebedor dessa carta. Assim também, quando nós lemos os Salmos, para que consigamos compreender bem o sentido do salmista, é melhor que leiamos como se fôssemos nós mesmos escrevendo aquele salmo. Vamos fazer um teste aqui? Vamos pegar lá um salmo para a gente ler, para que você entenda isso que eu estou dizendo, né? Eu vou ler aqui o salmo que é muito conhecido, poderia citar de cor, mas para evitar atravessar o texto, então vou ler. Então, percebam como eu vou ler o texto como se fosse eu escrevendo. E você também pense que você está escrevendo esse salmo. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Então, eu me tomo posse do sentimento do salmista, eu começo a entender aquilo que ele estava sentindo. Assim também, quando você lê o texto de Apocalipse, as cartas das igrejas, a minha intenção é que você tome posse desse texto e leia esse texto como recebedor dessa carta. A minha intenção é que você entre nessa sintonia, né? Esse é o sentimento melhor. Então agora Jesus vem e fala à sua igreja, que sou eu e você. O próprio Jesus vem ao nosso encontro como sempre faz e começa a nos dar orientações e direcionamentos. Como em 6 cartas, Jesus começa elogiando a fé daquela igreja. Versículo 9, ele vai dizer lá: conheço a tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres ricos, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não o são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Ele começa dizendo para aquela igreja: olha, eu sei as tuas obras. Você que está na sua casa aí, Jesus está dizendo para você e para mim: eu sei as suas obras. Eu conheço as suas atitudes em frente à tribulação. Ora, que momento para a gente falar de tribulação, com tanta dificuldade, com tanta preocupação. Jesus está falando para nós: olha, eu sei as suas atitudes em frente à tribulação. E aí, de repente, você na sua casa aí está pensando: mas pastor, está difícil, eu estou angustiado, eu fico preocupado. Jesus sabe aquilo que se passa no nosso coração. E aí, quando você ora, você coloca tudo isso diante do Senhor e diz para Ele: Senhor, está aqui o meu culto, a minha adoração e as minhas angústias também, porque Tu és o meu Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude. Então, Jesus está dizendo para nós, sua igreja: eu conheço as suas obras, eu conheço as suas atitudes frente à tribulação. Apesar da pobreza monetária, nossa, a gente não consegue sair para trabalhar, mas Tu és rico espiritualmente. A nossa fé é o que tem nos sustentado. Das outras vezes que eu preguei aqui, eu citei algo muito interessante. A coisa está tão esquisita, a gente nunca passou por isso, que até aqueles que se professam ateus estão dizendo: olha, está na hora de ir para a igreja, você precisa crer em alguma coisa. Os especialistas dizem: olha, o que fortalece a imunidade no nosso corpo para conseguir combater o coronavírus é que seu corpo esteja saudável e que seu espírito e a sua mente esteja boa. Você precisa ter fé. E efetivamente o que Jesus está dizendo é: eu conheço as tuas obras, eu sei que você é pobre monetariamente, mas você tem uma riqueza espiritual enorme.
Os verdadeiros cristãos, e aí a gente já entra no outro momento, que os verdadeiros cristãos contrastam com aqueles que são apenas religiosos. Esse é um novo tempo para a gente também. Muita gente que a gente acreditava que era cristão, que era um servo de Deus, em meio a essa dificuldade tem deixado de caminhar como deveria. Eu, quando estava pensando e lendo e repensando, revendo esses estudos, eu estava pensando que quando nós voltarmos, nós não sabemos ainda o tempo, quando vai ser, mas vai ter muita gente que não vai voltar. Isso é triste. Isso é um alerta para nós vamos precisar trabalhar, nós vamos precisar buscar essa gente, essa turma aí, esses irmãos nossos. Porque a fé começa a se enfraquecer, porque eles começam a achar que Deus nos abandonou, mas não, Deus não nos abandona. Deus está vendo você onde você está, com as suas angústias, com as suas incertezas, com as suas preocupações. O que nós precisamos fazer é continuar a caminhar na direção do Senhor, é lermos a nossa Bíblia, é orarmos, é buscarmos a presença de Deus. Outra parte desse texto, do versículo 9, o próprio Jesus alerta aquela igreja. Muitas pessoas pareciam crentes, mas eram apenas religiosos. A sinagoga de Satanás eram os que tinham capa de religiosos, mas não eram. Ele vai dizer lá, olha, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, apesar de seres ricos, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não o são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Pessoas que andavam com a gente, que caminhavam com a gente, mas que na primeira oportunidade estão blasfemando, estão dando brecha para Satanás entrar nas suas vidas e fazer arruaça. Esmirna também é uma igreja que não é exortada por Jesus, mas sim incentivada e motivada a caminhar no seu ministério. Diferente da igreja que estava em Éfeso, né? Quando Jesus, lá no capítulo 2, versículo 2, ele diz, conheço as tuas obras, teu trabalho, sei que não suportas os maus, né? Jesus está incentivando a igreja de Esmirna a continuar o seu ministério. Diz ele lá no versículo 10, não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e passareis por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Uma igreja que faz a diferença é uma igreja que incomoda o diabo. É o que Jesus está falando, aquela igreja de Esmirna. Olha, a tua fé está sendo bem firmada, eu tenho visto frutos de vocês. Vocês são uma igreja que dá gosto de ver, porque vocês professam a fé em Jesus, vocês proclamam a fé em Jesus, vocês não se rendem às dificuldades, vocês continuam caminhando. Essa igreja de Esmirna, essa é a igreja de Jesus que somos nós, que precisa caminhar nessa direção. Jesus fica feliz pelo amor de Deus, pelo amor de Deus de uma igreja que está sendo perseguida, sujeita a padecer por um tempo. É uma igreja que professa a fé, que não está preocupada com o que as pessoas estão pensando. Nós já temos tido relatos, e eu não sei descrever com toda a propriedade, mas que na China as igrejas estão sendo fechadas. E nós já soubemos de missionários que trabalhavam na China, daquilo que Deus tem feito na China, um movimento extraordinário, pessoas que não podem portar a Bíblia, mas têm pelo menos uma página da Bíblia, e elas têm crescido e o Evangelho tem sido pregado. Nesse momento de tribulação, nesse momento de pandemia, a China tem apertado os cristãos, e nesse momento em que a igreja começa a sofrer perseguição, é o momento em que essa igreja sempre explode. Foi assim desde o princípio. O Evangelho cresce à medida que as pessoas começam a entender a importância da sua fé, a importância de confiar em Deus, a importância de colocar a sua confiança ainda mais insistentemente na presença de Deus. Mas uma pergunta importante, e é uma pergunta que vem para cada um de nós: o seu amor a Deus é tão grande que você tem sido perseguido? Aquela igreja em Esmirna estava sendo perseguida porque era uma igreja que amava a Deus.
Você na sua casa, você no seu dia a dia, você como igreja de Jesus tem sido perseguida porque você coloca a sua posição e a sua fé em Jesus. Pastor, a gente vive num país onde há liberdade. Mas já hoje existem pessoas sendo perseguidas porque falam do amor de Jesus. Já hoje existem pessoas que têm sido excluídas do seio familiar porque se converteram a Jesus e entregaram suas vidas nas mãos de Jesus. Ser fiel até a morte, também diz o texto. Alguns usam esse texto para fundamentar que o crente pode perder a sua salvação. E algumas pessoas ficam até com essa dúvida. Eu respondo que só é salvo aquele que verdadeiramente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10, diz lá Paulo, a igreja que estava em Roma: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação. Então, o que eu entendo é que o crente não pode perder a salvação se ele confessou a Jesus Cristo, se verdadeiramente o seu coração creu para a justiça. É o que Paulo fala, isso é verdade. Mais uma chamada que dá aí no versículo 11. Quem vencer não sofrerá a segunda morte ou a morte eterna. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. E aí eu faço uma afirmação corroborando com aquilo que eu acabei de falar. O crente em Jesus não perde a salvação. Eu tenho muito claro isso na minha cabeça, que alguém não pode perder aquilo que nunca teve. Normalmente, os pastores são questionados quando uma pessoa se converte, vem para a igreja, depois ela volta para o mundo e ela faz tudo no mundo e ela vai para o pecado, ela volta para o pecado, e aí alguém diz: mas pastor, ele morreu, ele está salvo. A Bíblia nos diz que aquele que é crente em Jesus, que foi salvo e redimido por Jesus, que é uma nova criatura em Jesus, não tem mais prazer no pecado. Obviamente, se eu tenho prazer no pecado, é porque talvez eu não tenha tido uma experiência verdadeira. Eu talvez tenha crido com o meu entendimento, mas não com o meu coração. Eu entendi que o melhor caminho a seguir era o caminho de Jesus, mas eu não criei com todas as minhas forças. Eu não coloquei a minha fé em Jesus e fui transformado pelo seu poder, porque eu não consigo acreditar que quem tenha sido transformado pelo poder que há no nome de Jesus possa voltar a ter prazer no pecado. Pode até cair, mas ele volta porque o Espírito Santo o convence e o lembra que ele está errado e ele retorna. E aí a pessoa se arrepende. Mas o crente não tem prazer no pecado. Se uma pessoa que se diz crente tem prazer no pecado, é porque ela não se converteu. Por isso que eu creio firmemente que o crente não perde a salvação, só perde aquilo que tem, e ele nunca teve. Então, o crente não pode perder a salvação. O prêmio por ser fiel até a morte é a vida eterna com Cristo. O crente em Jesus tem como prazer fazer a vontade de Deus e recebe como prêmio a coroa da vida. Nós tivemos, de ontem para hoje, o falecimento do pai de 3 irmãs aqui da nossa igreja, que muito queridas a nós, muito caras a nós. Era um senhor, um homem de Deus, um homem que confessava Jesus, um homem que tinha prazer em falar do amor de Jesus, um homem que, como o apóstolo Paulo, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, e que hoje já está na presença do Pai, já recebeu a sua coroa de glória, e não passa mais pela morte eterna, mas está vivendo eternamente na presença de Deus, e glória a Deus por isso. Então, quem confia em Jesus e quem crê em Jesus, não sofre a segunda morte. Agora, aqueles que não creem, a esses sim, está reservada a segunda morte, a morte eterna. O crente em Jesus tem como prazer fazer a vontade de Deus e recebe então a coroa da vida. O crente em Jesus vive nessa vida a expectativa da vida futura com Jesus Cristo, seu Salvador. Nós vivemos hoje já na expectativa do que virá.
Tem pandemia hoje, tem dificuldades, tem problemas financeiros, mas quando o meu Senhor vier me buscar, então eu não terei mais problema quanto a isso. A Bíblia diz que lá no céu não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não há tristeza. Por isso, algumas vezes, a pessoa diz, o meu parente está lá no céu olhando para mim. Em que parte da Bíblia que você leu isso? Porque se o meu parente estivesse lá no céu, a minha avó, que é crente em Jesus, está lá no céu, se ela conseguisse ver a dificuldade que a gente está passando hoje aqui com pandemia, dificilmente seu coração não se constrangeria e ela não ficaria triste. Mas quem está lá no céu, junto com Cristo, não consegue nos olhar aqui, até porque tem coisa muito melhor para ver, está na presença de Deus, isso é muito melhor. Um recado para você, igreja de Jesus, que está aí na sua casa, um convite é: viva de um modo que todos ao seu redor queiram também desfrutar desta paz que excede em muito o entendimento desse mundo. As pessoas vão olhar para você e você confiante, as dificuldades são grandes, mas você está confiante, não é porque você é forte, mas porque aquele que te sustenta, que é Jesus Cristo, Ele te fortalece. E aí você pode, como o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não em mim, mas é Ele, Jesus Cristo, meu Senhor, que me fortalece. As pessoas desse mundo precisam ver essa fortaleza em você. Mesmo com todos os problemas, com toda essa dificuldade de pandemia, o Senhor é contigo. Creia nisso. Creia que o Senhor, aquele que te resgatou, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário por você, continua o mesmo. Ele continua te sustentando. Ele não larga a da sua mão. Algumas vezes a sua mão pode fraquejar, mas a de Jesus não. Ele continua te segurando. Que Deus possa completar no seu coração aquilo que Ele quer te falar nesta noite, nesse estudo aqui, nesse bate-papo. E eu volto a reiterar o meu convite. Eu vou estar postando amanhã nas redes sociais da nossa igreja, nos grupos de WhatsApp, um link para uma sala de bate-papo no aplicativo Zoom. Nessa sala de bate-papo, nós vamos poder pensar um pouquinho mais sobre essa carta à igreja de Esmirna. Eu quero que você compartilhe comigo aquilo que você entende, aquilo que Deus falou com você, tá bom? Procure aí as nossas redes sociais, se você não souber, pode procurar no meu telefone, o telefone do Alexandre, da irmã Berenice, da irmã Márcia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente e que Deus guarde a sua família. Nesse momento é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Passando ao nosso momento de oração, parte decisiva do nosso culto, estudo bíblico e oração, eu tenho aqui uma lista. E sei que não é possível, certamente, guardar todos os nomes. Mas eu gostaria de sugerir uma maneira. Estamos no momento de oração, há pedidos, eu vou ler assim, pausadamente, para que enquanto eu esteja lendo, o irmão já esteja orando por aquela pessoa ou por aquela circunstância. É a maneira que temos, porque senão o período ficará muito longo. Então, em atitude de oração, receba os pedidos que faço, alguns dos quais recebi nas transmissões do culto. Sempre se fala isso, eu estou sempre anotando, estou mesmo. Então, agora vamos a esses pedidos. Irmã Rosane Doim, ela pede por seu primo, chamado Jesuíno. É um menino de 11 anos, irmãos, lutando contra um câncer e, segundo ela, está em estado bastante delicado, bastante grave. Então, o menino se chama Jesuíno, 11 anos. Bom, Robson Fonseca está pedindo por sua mãe. Está um pouco angustiada nesses tempos e, de fato, são tempos muito difíceis. Também lembro o irmão Emídio Silva Neto, da nossa igreja, também está carecendo das nossas orações em função do seu estado de saúde. Nessa segunda-feira faleceu o irmão Ibrahim Correia, que é pai das irmãs Tânia, Eni, Eda, que esteve até pouco tempo com a nossa igreja, avô do Eric, sogro do Marco, do Wanderson. Irmão Ibrahim, um grande servo de Deus, descansou nesta segunda-feira, sepultamento na terça. Então hoje, quarta, estejamos lembrando da sua família.
Bom, Carlos Viana agradece pela recuperação da sua prima Lúcia Meira, bastante idosa, mas já está em casa. Mas ele continua pedindo pelo seu amigo Gilberto Vitorino com Covid-19. Mãe Luísa Leitão também está agradecendo o processo de recuperação da sua irmã Adriana. Oremos pela Adriana, está na reta final. Irmã Antônia Barros agradece as orações por sua família, bênçãos recebidas, e ela está muito feliz com as vitórias. Irmã Estelita e Esther têm pedido pelo seu irmão Gerson Pinheiro, está lutando com um câncer, né? Mas eu tenho outras necessidades aqui para colocar perante os irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a orar pela nossa igreja, orar pela abertura dos trabalhos que daqui a pouco nós teremos, não sei quanto tempo, mas certamente estamos mais próximos agora. Orar pela recuperação financeira da nossa cidade, do nosso país, das oportunidades de emprego, né, que abençoam a nossa vida e sustentam a nosso estado, nosso município, né? Orar para que Deus nos dê sabedoria na condução de todas as coisas nesse momento para lá de complexo, né? Mas estamos vivendo, Deus está nos mantendo, está guiando. Então, peçamos a Deus continuadamente que Ele nos abençoe nessas atividades. Vamos lembrar também da nossa denominação. Assim como a nossa igreja está vivendo um momento difícil, a Convenção Batista Carioca também está, a Convenção Batista Brasileira também está, eventos estão programados e a grande dúvida de como realizá-los. Essa é uma hora problemática, sim, e precisamos de um Deus que tenha as soluções, as melhores soluções para nos conduzir. Então, a denominação, o pastor Newton, o pastor Sócrates, a nossa igreja, a nossa liderança. Então, esse é o momento de oração e esses são alguns dos pedidos. Curve a sua fronte para oração aí na sua família, peça a Deus que nos conduza nesse momento e logo depois, um tempinho de oração silenciosa, a irmã Nilza da Silva Mourão nos conduzirá em voz alta e nós acompanharemos fechando esse pedido. Então, oremos ao Senhor. Pai de amor, Deus de infinita bondade, louvamos o Teu nome, Senhor, pois só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Pai. Muito obrigado que podemos falar contigo a cada instante, Senhor. Pai, dirija as nossas vidas, Pai, abençoa o culto que vai ser feito, que tudo que for feito seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado por tudo, eu te oro e te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Meus amados, após esse momento de oração longo, né? Muitos pedidos, nós vamos cantar um hino muito agradável ao nosso coração e nos fortalece. O hino tem por título Céu, Lindo Céu. Então, com ânimo, com alegria, na certeza da dispensação dessa graça do Senhor sobre nossas vidas, cantemos Céu, Lindo Céu. Que eu vou receber minha firme
céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar. No lindo céu, ao passar pelo rio, nada mais temerei. Nem pecados, nem tristezas, eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime, quando eu subir para os céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo Bem, com as nossas atividades suspensas até quando nos for determinado, antes da oração final eu quero fazer uma chamada dos irmãos para o seguinte: sábado, vitoriosamente, estaremos iniciando o nosso congresso. Transferimos da semana passada para essa semana e nós estaremos fazendo o nosso congresso sábado, que vai terminar exatamente às 8 horas. E, se possível, o nosso canal no YouTube vai puxar a programação com o pastor Sam Tipti. Se possível, que a gente nem saia do canal para de 8 horas em diante, no sábado, continuar com a programação. Então, no sábado, começando o nosso culto às 7 horas, nós vamos para o nosso culto. Termina às 8 e às 8 começa uma transmissão que está sendo liderada pela Junta de Missões Nacionais. Foi essa campanha toda. Sábado ele vai falar também para todos. E se não pudermos colocar no nosso canal, nós estaremos orientando os irmãos em como não perder essa oportunidade. Mas olha, sábado, nosso congresso, domingo de manhã, a segunda sessão do congresso. No sábado teremos o pastor Sandro, e no domingo de manhã a sua esposa, a psicóloga Denise, e no domingo à noite ele também. E no domingo de manhã as oficinas, e à noite nós teremos, após o culto, aquele momento de renovação de votos familiares, que será ao vivo, como fizemos mais ou menos fizemos aquele trabalho no domingo passado. Então, Deus nos guarde em paz, nos dê um final de semana abençoado, e vamos então agora, nesse final de culto, convidar a irmã Paula Helena de Ascioli Costa para nos conduzir na oração final deste culto. Que Deus nos abençoe e estejamos alertas para as atividades da igreja, que graças a Deus estaremos realizando. Paula, nos dirija, por favor, em oração. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigada por esse culto, Pai. Obrigada pela palavra e pelo que aprendemos hoje. Obrigada porque, mesmo em meio a esse tempo tão difícil que estamos passando, nós podemos nos manter unidos e em comunhão por meio desses cultos online, Pai. Te peço para que o Senhor esteja visitando cada um dos membros da diretoria da igreja, de cada uma das nossas famílias, para que o Senhor nos traga a sua paz, a sua calma, para que nenhum de nós fiquemos com o coração ansioso, ou aflito, ou triste, mas que possamos confiar na Tua mão nesse momento, Pai. E que possamos nos alegrar de termos a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, e que cada um em sua casa possa louvar a Ti, independente da situação. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.